presidente do PP, senador Ciro Nogueira, disse que a sigla fará forte oposição ao projeto de lei que propõe um aumento da CSLL e do imposto de renda sobre os juros, sobre capital próprio. Ele disse que a proposta representa um ataque direto à justiça social e à capacidade de investimentos nos países. E aí, o Ciro Nogueira, ele fez um levantamento ali que mostra, então, de que maneira que o governo federal teria como plano uma sanha arrecadatória, e ele coloca isso em números. Vamos trazer aqui na nossa tela para a gente mostrar um pouco, então, da maneira como ele critica esse orçamento. Ele fala que o novo modelo de transação tributária traria 31 bilhões. Voto de qualidade no CARF, 28,5 bilhões. Reoneração da folha de pagamento, 25,8 bilhões. Restrição na utilização indevida de benefícios fiscais, mais 20 bilhões. A elevação da alíquota da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, 14,9 bilhões. Isso aqui funcionaria apenas no ano de 2025, pela ideia do governo federal. E o aumento na alíquota da JCP, que é os juros sobre capital próprio, mais 6 bilhões. Então, o que o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, está dizendo é que todo o planejamento que vem do governo federal para resolver a situação fiscal parte sempre de alguma ideia relacionada à arrecadação e não ao corte de gastos. Mesmo projetos como estes aqui, que seriam provisórios, não seriam permanentes, ainda assim incidiriam sobre empresas, sobre um setor que já é extremamente tributado. Como que vocês avaliam esse levantamento que foi feito aqui pelo senador Ciro Nogueira e principalmente o movimento que ele quer fazer contra isso, encaixando o partido no meio? A gente está falando do PP, que é um dos principais representantes do Centrão, partido que também tem o próprio presidente atual da Câmara, Arthur Lira. Fala, Gani. Olha, ele fez uma descrição perfeita da realidade, é exatamente isso. Esses números muito bem colocados aí mostram que o governo, ele foca no ajuste fiscal pelo lado da arrecadação. Assim, é muito fácil, quer dizer, um aumento de tributos e não pelo corte de gastos. Aliás, só tem uma única incoerência em relação ao Ciro Nogueira, no resto ele está correto. É que justamente o partido dele, o PP, e aí na figura de Arthur Lira, foi o grande fiador da reforma tributária que, entre outros problemas, traz um aumento da carga tributária com maior IVA do mundo. Então essa é a única incoerência. De resto, ele está perfeito no diagnóstico. Ajuste fiscal pelo lado da arrecadação não serve, tem que ser pelo lado do gasto. Ô Zé, o PP ele tem qualidade, até condição de mover de maneira intensa outros partidos contra essas ideias arrecadatórias do governo federal? Tem porque esse é um pensamento ali médio muito grande no Congresso Nacional. As frentes parlamentares dominaram a iniciativa política de uma maneira muito forte. E esse discurso do Ciro Nogueira é discurso de frente, é discurso de lobby de várias frentes parlamentares, contra o aumento da arrecadação, isso, o aumento de impostos, né? Já existem grupos não oficiais, mas ali informais, que estão fechados contra essa possibilidade. Há uma dificuldade muito grande com isso. A pressão é toda para o governo reduzir os gastos, só que não é defendendo o governo Lula, mas todos os governos. É impossível, nós já falamos sobre isso, né, Alan? Porque é estrutural. A gente vê o orçamento agora de quase 6 trilhões de reais, 5 trilhões e 800 bilhões, 2 trilhões e eu acho que 400 bilhões para pagar o serviço da dívida, 2 trilhões para pagar a folha de pagamento, despesas previdenciárias, né? Custo, ou seja, no final fica 110 bi, de 6 tri fica 110 bi, o Congresso pega 55 bi, né? Então o orçamento está engessado, qualquer que seja o próximo presidente ou presidente da República, está engessado. O relator da LDO chega a dizer, coitado dos próximos presidentes. Já existe um termo novo que eu vi recentemente, reforma orçamentária. Né? É acabar com essa exigência de... Puxa vida, travou ali a fala do Zé Maria, já a gente volta com ele. Segreia, como é que você avalia? Podemos colocar de novo os números? Seria possível para compartilhar apenas uma expressão de análise. O que foi?
Voto qualificado do CARF, 28,5 bilhões. Como funciona o CARF? Uma empresa deve dinheiro segundo a Receita Federal e esse CARF é a defesa da empresa no recurso administrativo, em que ele menciona, e tem alguns juízes administrativos, então tem, me parece que a OAB, um representante dos contribuintes, um representante do Estado, e aí o governo do Lula colocou uma espécie de voto Minerva para o CARF. O CARF 28,5 está contando como dizendo, quanto tem aí de disputa? Sei lá, 60. Então vou calcular que 28,5 eu posso arrecadar. Não é válido isso. O CARF não tem uma determinação, salvo que seja muito imparcial, dizendo, olha, muito parcial, desculpa, sobre esse valor eu vou arrecadar tanto. Não é uma garantia de arrecadação no CARF. Eu já fiz, inclusive, defesa, você faz uma defesa falada no CARF. Sim. E explica, apresenta provas, aí o CARF pode manifestar a sua determinação. E no CARF é o último recurso administrativo. Como funciona? Se esse recurso for a favor do contribuinte, acabou. Se esse recurso for a favor da Receita Federal, do governo, o contribuinte pode ir através da justiça, ou seja, não é garantia dessa arrecadação. Não tem garantia. São 28,5, falando de uma forma técnica, de contar com o ovo no interior da galinha. Porque não vale isso como aplicação direta. Eu vou arrecadar 28,5. É mentira. Não tem como calcular. Porque cada um dos processos tem uma característica diferente, tem um segmento diferente, uma empresa diferente, uma realidade diferente. É disputado dizendo, eu, empresa, digo que não devo. O governo diz que devo. Como o governo vai saber que vai arrecadar 28,5? Não tem como. Não tem como. E aí vem a outra situação. Juros sobre capital líquido, sobre capital próprio, 6,6 bilhões de reais. Como funciona esse juro de capital próprio? Eu tenho uma empresa, coloco meu dinheiro, consta no balanço e é uma forma de distribuir dividendos. Eu cobro um juro por esse capital que estou colocando, que é meu. Em lugar de pagar um juro para o banco, eu pago juros para mim mesmo. Está colocando 6,6 bilhões. Eu te adianto a você, nossa audiência, que nos prestigia todo o tempo, o que vai vir pela frente. Vai começar a tributar distribuição de dividendos. É banana, vai ser essa. E eu volto de novo, senhores congressistas, Receita Federal, governo do presidente Lula, preços de transferência, aponta aí. Aí tem um monte de dinheiro que poderiam pegar tranquilamente, mas por algum motivo não está sendo ponderado. Não é válido isso. E aí aparece essa situação que muito bem o Zé Maria mencionava. Está ficando muito engessado o orçamento. Mas sabe por quê? E cada vez vai ser pior. E não tem a ver apenas com as despesas comprometidas. Tem a ver com o aumento da dívida pública. Aumento da dívida pública estabelece aumento dos juros a pagar. E aumento dos juros a pagar engessa a possibilidade de orçamento para dispor em outras coisas. Isso aperta tanto que o presidente vetou uma diminuição de IPI para aquelas pessoas que tiveram tragédia no Rio Grande do Sul. E aí vai terminar a narrativa. Começa a cortar auxílio gás, começa a cortar benefícios sociais, começa a cortar diminuição de imposto para a pessoa que tem tragédia. E aí os eleitores do PT vão fazer o quê? Então, cuidado com essa situação. O governo está contando com recursos que não tem. E volto na fala da ministra Simone Tebet. O presidente Lula falou que não podemos aumentar a carga tributária. Ora, o que é isso? É aumento da carga tributária. Não venha vender uma coisa que não é verdade, porque não rola, não vai rolar.